seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Gente, bom dia. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Esses dias o Espírito Santo tem trabalhado no nosso coração e Ele tem cobrado de nós algumas coisas. A gente está tão acostumado a vir à igreja e pedir coisas para Deus. Deus, abre uma porta de emprego. Deus, me cura. Deus, faça isso. Só que a coisa está invertendo. Deus está começando a cobrar de nós as coisas também. Deus está falando, você está pedindo tudo isso, mas você não está tendo um compromisso comigo. Para você, o compromisso comigo é vir à igreja. E no local de trabalho, no ambiente familiar, você não segue a minha palavra. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar exemplificar para você. Vamos supor que você começou a namorar com alguém. E quando você está naquele dia que você vai visitar aquela pessoa, você é todo dela, você se entrega para ela, você dá toda a atenção para sua namorada ou para o seu namorado, você está ali, você está entregue. Mas quando você sai dali, você flerta com outras pessoas, você manda mensagens que não era para mandar para uma outra pessoa. Ô minha linda, meu amor, não sei o que mais. Esse tipo de palavreado era para tua namorada. Mas quando você não está com ela, você age de outra forma. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que quando está aqui está se entregando, mas quando sai daqui, o que nós estamos fazendo? Aí a mentira está nos nossos lábios, o mau comportamento, uma vestimenta inadequada. Não, pastor, o que é bonito é para se mostrar. Que isso? A gente sana esse questionamento. É só você fazer assim: Espírito Santo, o que o senhor acha do meu look? O senhor aprova? Mas ninguém tem coragem de perguntar, porque já sabe a resposta. Nós já sabemos que isso Deus não aprova. No fundo, a gente sabe que tem vestimenta que Deus jamais aprovaria, mas ainda assim a gente veste. Então, compromisso com Deus, muitas pessoas acreditam que é vir à igreja, e não é. Assim como não tem como você dizer, eu sou casado e viver como solteiro lá fora. Não tem como. O compromisso que Deus está querendo conosco é fora da igreja também. É esse compromisso em andar de acordo com a palavra, mesmo fora da igreja. Você está compreendendo, sim ou não? E aí, na quarta-feira nós tratamos sobre isso. Aliás, domingo nós falamos sobre isso, sobre a videira verdadeira. Quem veio domingo passado lembra dessa mensagem, onde eu falava sobre a importância de você dar fruto, porque senão você vai ser o quê? Cortado. Nós falamos sobre isso. Na sexta-feira o Espírito Santo trouxe isso à tona de novo. Quem veio sexta-feira viu, a gente tratou esse assunto. E hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, só que no tocante a como estamos respondendo quando Deus trata alguma coisa conosco. Tem horas, amados, que Deus vai lhe apontar alguns erros. Só que você já percebeu que tem gente que quando Deus aponta alguma coisa, algum erro, ele sempre tem uma justificativa? Quem já percebeu isso? Sempre tem uma resposta na ponta da língua. Não, mas eu fiz isso aqui por causa disso aqui. Não, eu adulterei porque minha mulher engordou, minha mulher fez isso, aquilo outro, não me trata mais bem. Foi por isso que eu adulterei. Sempre tem uma resposta. E é essa resposta que faz você não alcançar graça diante de Deus. Em vez de você se redimir e reconhecer que errou, você tenta justificar o seu pecado. Você acaba com tudo. Você está perdendo uma oportunidade. E eu vou te mostrar isso na Bíblia para você perceber que isso não é de hoje. Isso faz tempo que as pessoas se comportam dessa forma. Toda vez que Deus apontava um erro, alguém sempre tentava se justificar. Abra sua Bíblia, por gentileza, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3.
Isso, Malaquias, capítulo 3. Se você tiver dificuldade, você levanta a sua mão, não tem problema. Os obreiros vão até você e te ajudam. Isso, Malaquias, capítulo 3. Isso. Quem achou, diga amém. Olha só o que está escrito no verso de número 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste. Vamos ler de novo? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Você vê que isso aqui não era um problema recente, isso aqui era coisa antiga. Esse tipo de comportamento que a gente vai ver agora, que a gente vai ler juntos, é um comportamento antigo, que se reflete hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar lá no Novo Testamento que ainda hoje as pessoas têm esse mesmo comportamento. Era um problema antigo quando foi escrito o livro de Malaquias, isso já existia, e no Novo Testamento, representando a atualidade, ainda existe esse mesmo problema. Aí ele vai falar qual era o problema. Aí ele diz aí: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. E aí a palavra de Deus para eles: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha a resposta: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Irmão, que tristeza é quando Deus vem tratar um problema com uma pessoa e a pessoa já está cheia de argumento e até mesmo ao ponto de dizer: o senhor quer tratar isso comigo? Mas eu não faço isso. Irmão, tem gente que Deus está falando: cara, você está desviado já. E a pessoa: mas eu? Não, eu estou na igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando nós vemos alguém saindo da casa de Deus, se afastando da casa de Deus, isso na verdade é a última atitude de alguém que já está afastado. Porque desviar não começa quando a pessoa sai da igreja. Desviar começa dentro da casa de Deus. Quando eu já começo a rejeitar a palavra, quando a palavra já não entra mais em mim, já não promove mudança no meu interior. É aí que eu já estou desviando. Mas muitas pessoas só caracterizam uma pessoa desviada quando ela fala: não vou mais para a igreja. Pronto. Ah, fulano agora está desviado. Não, isso aconteceu muito antes, amado. A palavra já não entrava, já não produzia mais nada. Essa é a questão. Deus já tentava tratar com esta pessoa e já não conseguia mais. Não é o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: olha, desde os dias dos seus pais vocês têm se desviado de mim, vocês não guardam mais os meus mandamentos, vocês não andam mais de acordo com a minha palavra, mas eu vou liberar uma palavra para vocês, eu quero tratar vocês. Se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Só que a resposta foi: em que a gente tem que voltar? Em outras palavras, a gente não está desviado não. Irmão, quem está tratando com aquele povo é o próprio Deus. Mas eles não conseguiam enxergar que já estavam afastados. E Deus estava querendo recuperá-los. Você está entendendo, pessoal? Quando nós vemos algumas mensagens da parte de Deus, nos repreendendo, tentando nos apontar algumas questões, é Deus tentando recuperar. O problema é quando a gente não enxerga os nossos erros. De repente o pastor está sendo usado para falar: olha, você tem que aprender a tratar a sua esposa, tem que aprender a tratar seu esposo. Aí a pessoa diz: mas eu não trato ruim, não trato mal, eu trabalho, coloco dinheiro dentro de casa, quer mais o quê? Como se fosse só isso. Quando se fala de comida e um teto para morar, isso a gente faz até para o cachorro, querido.
Um cachorro a gente dá comida e dá um tetinho para ele. Nós estamos falando de família. É muito mais do que isso. Eu preciso dar atenção, eu preciso, no bom sentido da palavra, gastar tempo com a minha família. Eu preciso disso. Não é só o trabalho. Ah, meu filho quer brincar, quer atenção toda hora. Ele é uma criança, é lógico que ele quer atenção. É lógico que ele quer brincar, ele é uma criança. Quando ele for adulto, ele não vai querer mais brincar. Simples assim. É a fase dele. Ah, porque eu estou cansado demais, eu estou estressado. Aprenda a separar as coisas. Não desconte na sua família. Sua família não tem nada a ver com o seu estresse no seu trabalho. Aí quando Deus quer tratar isso com a gente fala, mas Deus quer tratar o quê? Não, eu trato minha família bem, eu dou atenção para minha família. Chega em casa, vai para o celular o dia todo. Que atenção que você está dando? Seu filho fica, pai, pai. A mãe é a mesma coisa, mãe, não sei o que. Não, tá bom, filho, já, não sei o que. Aí quando Deus quer tratar isso com a gente fala, não, mas eu dou atenção para minha família. Eu dou atenção para minha família. Ou seja, nós não permitimos Deus nos recuperar. E o pior de tudo são as nossas respostas mediante a tudo isso. Porque a gente diz, em que havemos de tornar? Mudar em quê? Deus fala que eu estou desviado, mas desviado de quê? Não estou desviado de nada não. Mudar em quê? Não tem nada a ver a minha vestimenta não. Nada demais. Não tem nada a ver minhas conversas não com outras pessoas. A gente tem que ter amigos, pastor. Mas essa amizade colorida é do diabo. Um esposo, uma esposa, não conversa assim com outro homem, não. Meu amor, minha vida. Oi, meu amor. Não tem gente que tem esse jeito? Essas palavras eu guardo para minha esposa. Para o meu esposo. Meu bem, minha vida. Não, pastor, não tem nada de mal, pastor. Aí Deus quer tratar e você fala que nem um povo aqui, ó, não tem nada de mal. Deus fala, vocês precisam voltar para mim. Voltar para onde? Só que aí Deus vai tratando mais. Aí ele fala mais aí, ó. Falou sobre a importância de voltar para Deus. Aí no verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Olha a resposta. O problema é a resposta, olha lá. Em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus foi tratar uma outra problemática com aquele povo, e mais uma vez a resposta foi negativa, como quem diz, aqui o Senhor não entra, aqui o Senhor não vai tratar isso aqui não, vocês estão me roubando. Não, roubar em quê? Em que nós estamos te roubando? Que conversa é essa? Deus está no céu, a gente está na terra, como é que a gente rouba a Deus? Só que Deus trouxe a resposta, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí, para poder esclarecer a mente de alguns, porque eu já vi gente pregando na internet dizendo, não, porque essa palavra aqui eram para os sacerdotes. Sim, o início de Malaquias começa apontando uma problemática exatamente com os sacerdotes. De fato, os sacerdotes já estavam servindo a Deus de qualquer maneira. Aqueles que estavam no altar estavam servindo de qualquer jeito. Só que Deus começou a tratar com eles, mas também tratou com o povo. E aí no verso 9, olha o que está escrito aí, vê se essa palavra é só para o sacerdote. Leia você, verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, os sacerdotes. Amém? É isso que está escrito na sua Bíblia? Toda a nação. Não era só o sacerdote que estava roubando a Deus, fazendo de qualquer jeito. O povo também estava indo na mesma linhagem, e Deus estava tratando todo mundo. Então quando você vê um pregador falando, não, porque isso aqui era para os sacerdotes, isso aqui era para todo o povo, inclusive os sacerdotes. Os sacerdotes não estavam isentos disso. Você consegue entender? Essa problemática Deus estava tratando com todo o povo, e o povo estava renegando, dizendo, não, nós te roubamos. Não, nós não fazemos isso não. Que conversa é essa? E Deus não pôde tratar. Deus não pôde tratar. Não pôde. Aí bom,
Isso aqui é Velho Testamento, pastor. Vamos para o Novo? Você vai ver que no Novo o povo está respondendo do mesmo jeito. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Acharam, amados? João Evangelho capítulo 8, o verso é o 30. Ele diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Irmão, Jesus querendo tratar uma questão com eles, e ele dizendo: não, mas a gente não está preso. Que conversa é essa de conhecer a verdade e eu vou ser livre? Eu não estou preso. Eu não estou preso. Eu estou bem, estou solto. Irmão, às vezes a gente acha que Jesus está de brincadeira com a gente. Irmão, triste é para uma pessoa quando ela acha que Jesus está errado. Triste é para uma pessoa quando ela acha que Jesus está errado, está ultrapassado, se equivocou. Ele não erra, ele é perfeito. Quando ele fala algo com você, se ele está tratando algo com você, irmão, tem coisa ali, tem coisa ali. É que às vezes a gente não quer admitir, às vezes a gente não quer ceder, não quer dar o braço a torcer, mas ele está tentando tratar. Nesse episódio, ele está pregando para alguns judeus, e esses judeus passaram a crer nele. E ele começa a explicar como é que seria o processo de libertação. E ele fala: olha, vocês têm que permanecer na minha palavra, para vocês se tornarem meus discípulos, e aí sim vocês vão conhecer a verdade. Ou seja, se eu ensino algo para vocês, vocês não permanecem nesse ensinamento, vocês nunca vão conhecer a verdade, e vocês nunca vão ser libertos. Mas aí quando Jesus entra nesse assunto com eles, eles começam a falar: mas libertos? Nós somos descendência de Abraão, que negócio é esse? Nós não servimos a ninguém. Que negócio de estar preso? A gente não está preso coisa nenhuma. Estamos livres. Só que Jesus, como eu disse, ele não erra. Quando ele está tratando algo, ele sabe por que está tratando esse algo. É a gente que muitas vezes não quer permitir ser tratado. E aí ele explica. Jesus não erra, ele explica. Olha aí, verso de número 35. 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Como é que alguém não precisaria ser liberto se quando eu peco, eu estou sendo servo do pecado? Então Jesus estava falando de algo profundo, mas eles não permitiram ser tratados. Jesus sabia o que estava falando. Quem não sabia era eles. Quem queria se esquivar eram eles. E aí a pergunta que não quer calar é: isso aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento, e infelizmente está acontecendo nos dias de hoje. Quando Jesus quer tratar alguma coisa, ele não pode, porque a pessoa já está, como diz o outro, cheia de argumentos, cheia de justificativas. Pessoas que, ao invés de se arrepender, tentam justificar os seus erros, não vão ser tratados por Deus, pessoal. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que não mudaram o seu modo de ser. Dificilmente você vai ver essa pessoa postando um louvor. Você não vai ver. Está na igreja há tanto tempo, você não vai ver postando louvor. Música do mundo você vai ver postando, mas louvor, difícil.
não foi tratado. Jesus tentou, mas é porque sempre tem uma justificativa, sempre tem um porquê. Não, porque não tem nada a ver não, a música do mundo. Irmão, se você entendesse o porquê das músicas, a maneira como elas são criadas, a inspiração que elas têm. Música tem inspiração, irmãos. Ninguém criou do nada, não. Satanás está por trás disso. A música não foi criada pelos seres humanos, a música foi criada no céu. E aí, quando essa música desceu para a terra, Satanás deu um jeito de deturpar isso, pegar a melodia e usar para favor dele, ao favor dele. É por isso que nós temos essas músicas hoje no mundo, que não glorificam a Deus em nada. E tem gente que às vezes coloca umas músicas em inglês que nem sabe o que está dizendo, está amaldiçoando a própria vida. É uma música totalmente de depressão e a pessoa está lá, porque a batida é legal, pastor, a melodia é legal. Pois é, inspirado pelo Satanás. Só que a gente não estuda isso, a gente não entende isso. Nunca se viu uma depreciação tão grande no meio musical como se vê agora. Quer fazer sucesso? Canta um besteirol. Pronto. E o pior de tudo é o crente indo junto, abraçando essas ideias junto. Irmão, música tem inspiração. Música tem uma fonte. Ela não nasceu do nada, ela tem uma fonte. E se ela não vem de Deus, é do diabo. Só tem outra vertente, é o diabo. Mas a gente não quer aceitar isso, porque a gente quer ter a ideia de que não, mas a música não fala nada do mal, a música fala de amor. Mas que amor é esse? Qual é esse amor? O amor que os homens acham que entenderam? Um amor deturpado? É esse amor que estão falando? Um amor que não tem nada a ver com o amor que Deus apresenta para nós? Então está errado. A fonte é errada. E eu estou prestigiando. Eu sou bem sincero com você, irmãos. Depois que eu me converti, eu ainda passei um certo tempo ainda escutando algumas músicas mundanas. Só que eu comecei a ficar meio vazio. Eu falei, isso aqui não me preenche mais. Eu precisava buscar algo que preenchesse o meu coração, porque aquilo já não preenchia mais. E foi chegando um tempo onde eu fui largando, falei, meu Deus, isso aqui não me enche mais, não consigo mais ouvir isso aqui. Não consigo. A música pode não ter maldade e nem nada, mas isso aqui não me preenche mais, eu não consigo mais ouvir isso. Vai chegar um momento que o teu espírito vai começar a pedir mais de Deus. Se o teu coração está aberto a ser tratado por Deus, o teu espírito vai ter sede de Deus. Mas se você muitas vezes tentar aplacar a sua sede com outras coisas para tentar substituir, infelizmente o ser humano, ele é adaptável, e daqui a pouco se adapta também. Tudo a gente se adapta, tudo. Um cristão pode, por exemplo, ir numa festa de um familiar onde existe música mundana, e ali ele vai. No começo, se ele está na presença, ele se sente incomodado com aquela música mundana e tudo mais, mas depois de um tempo, se ele começar a insistir em ir nessas festas e ficar lá e curtir lá, daqui a pouco isso não é mais incômodo, porque o pecado tem esse poder de anestesiar as pessoas. Uma vez que ele se infiltra, ele vai anestesiar até você não sentir mais nenhum tipo de remorso, nem nada. O coração já não aperta mais, o ambiente já não, para você não é mais um ambiente sujo, não. Normal, está todo mundo prostituindo aqui. Não, mas é eles, não sou eu. Está todo mundo bebendo, mas é eles, não sou eu. Você começa a se acostumar com o ambiente. Assim como alguém pode se acostumar com o escuro. Eu não sei se acontece aqui de vez em quando. Lá em São Paulo acontecia um tal de blackout, quando a gente ficava desatento, do nada apagava as luzes, ficava aquele breu. E no começo, quando a luz ela apaga geral, é difícil de enxergar. Quem já percebeu isso? Os primeiros segundos, minutos, você fica ceguinho, você fala, meu Deus, onde é que eu estou? Mas depois de um tempo, a gente consegue enxergar até no escuro. Quem já percebeu isso? A gente se adapta à escuridão. As pupilas se dilatam, você consegue captar muito mais até no escuro.
E assim é uma pessoa quando ela não é tratada por Deus. Ela se adapta ao escuro, ela se adapta à escuridão, ela se adapta às coisas do mal. E já não vê tanta maldade como antes. E agora criou-se justificativas. Exatamente como aconteceu aqui, quando o Senhor Jesus falou: vocês precisam ser libertos. Libertos de quê? De quê? Nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Libertos de quê? Tem gente que, se Jesus falar hoje: olha, você precisa ser liberto, de quê? Eu não venho para a igreja direto, não adulterei, não roubei, não matei. Liberto de quê? Como se o pecado fosse só essas 3 coisas. Se você não cometer esses 3 atos, matar, roubar ou prostituir, se você não fez essas 3 coisas e vai para a igreja, pronto, você está salvo. Como se fosse só isso. Só que pecado é errar o alvo é Cristo, é obedecer a Cristo, é andar como Cristo, é ser como Cristo, é seguir as orientações dele. Esse é o alvo, esse é o alvo. Só que às vezes a gente perdeu completamente o foco. E quando Jesus fala: eu preciso tratar vocês, a gente diz: tratar o quê? Libertar de quê? Tem que libertar suas vestimentas. Que vestimenta? Isso aqui todo mundo veste, isso aqui é normal. Tem que libertar das músicas mudando. Que música mudando? Todo mundo ouve, não tem maldade não. É essa justificativa que muitos têm dito quando Jesus quer tratar. Tem que mudar a sua maneira de tratar seus filhos. Mudar em que? O filho é meu, eu cuido do jeito que eu quiser. Pois é, então na hora que der dor de cabeça, aí você vai falar com Jesus. Você vai ver que ele vai ter dificuldade, ele não vai te ouvir logo de cara, porque ele vai tratar isso em você primeiro. Tem gente que está com dificuldade hoje de educar o filho, porque um dia Jesus quis tratar ele, e ele não quis, não permitiu. E aí a coisa avançou, desandou, e agora a pessoa está com problema e está lá: Jesus, me ajuda, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei, meu Deus? Deus, eu estou sofrendo com a situação do meu filho. E Deus fala: eu avisei, eu quis tratar você, você não quis. Tudo que teu filho quer, você dá. Eu estava falando para minha esposa, falei: tem hora que a gente tem que dizer não, só para dizer não, para educar. Para educar. Eu sei que tem coisas que a gente realmente tem que podar mesmo, e tem que fazer. E tem coisas que você tem o poder de conceder ao filho, mas não dê, só para testar como é que ele reage quando você nega as coisas. Treine o seu filho. A correção não é para matar. E quando eu falo corrigir, não é bater. A Bíblia até fala, como usa o termo fustigar, que é açoitar. Mas isso é em última instância. Primeiro eu converso, eu oriento, eu vou punir em algumas questões, eu vou podar outras. Tem coisa que eu vejo que está demais, eu vou podar isso aqui. Vou cuidar, vou treinar, porque na vida não vai ser só o sim que ele vai receber. E quem prepara o meu filho sou eu. Se ele vai ser um vencedor, é eu que vou preparar ele. Eu lembro que quando minha filha estava andando de bicicleta, eu falava para ela: filha, você vai cair, e quando você cair, levanta e vai de novo. E minha esposa: não quero que minha filha caia. Eu falei: tem que cair. Não é que eu estou desejando mal para minha filha, não, é porque ela tem que cair para aprender a se levantar. Isso faz parte da vida. E eu treino ela para justamente quando ela cair, aí levanta, vamos de novo. Você consegue, bora. Nós treinamos vencedores. Só que muitas vezes o filho cresce, o pai não treinou, recebe um não lá fora, fica depressivo dentro de casa. Não, porque a porta não se abriu. Não, meu filho, levanta a cabeça. Essas coisas a gente treina. Aí quando Deus quer tratar isso com a gente fala: o filho é meu. Só que você está treinando ele da maneira errada. Lembre, o filho é a herança do Senhor. Treine ele para o Senhor. Ele não é sua herança. Os filhos são herança do Senhor. Você precisa treiná-los para Deus. Eu acho que talvez você não percebeu a atenção nesse detalhe. Não percebeu que é para o Senhor. Eles são herança do Senhor, não são seus.
treine eles para Deus. Ensine eles a respeitar a Deus, a obedecer a palavra. Não vou ensinar ele a ser um cidadão de bem, de acordo com a palavra. Você consegue entender? Então, portanto, se Deus quer tratar alguma coisa com a gente, não endureça o teu coração. Não faça que nem os judeus. Não, mas a gente não precisa de libertação, não. Aí Jesus fala: rapaz, todo mundo que comete pecado é servo do pecado. Você está servindo o pecado, então você já está preso. Você precisa de libertação, sim. Você precisa. Se você tem reincidência em pecado, você precisa de libertação. Uma coisa é você falhar, se recompõe, se arrepende, ponto. Não peca mais. Esse pecado aqui não. Esse aqui eu já aprendi, isso aqui está errado, não vou fazer, vou vigiar, pronto. Mas eu tive reincidência, pastor. Pois é, você precisa de libertação. Aí Jesus quer tratar isso com você, você não deixa. Então hoje é dia da gente permitir Deus tratar a gente. E quando se fala de tratamento, eu sei que nem sempre é tão agradável como a gente quer. Tem hora que a gente torce o bico, tem hora que a gente emburrece, não gosta, mas é necessário. Hoje eu orava pela manhã, juntamente com os obreiros, e eu falava: Deus, nós queremos ser uma igreja que está preparada para a tua vida. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja compromissada, não vai vir buscar uma igreja de qualquer jeito, não, que não tem compromisso com o noivo. Há um tempo atrás eu falava para as pessoas, eu falei: irmãos, Jesus não vai vir buscar qualquer pessoa, Ele vai buscar a noiva que está preparada e compromissada com Ele. É essa noiva que Ele vai buscar. Então, se nós não temos compromisso em viver a palavra de Deus, compromisso de buscar a Deus, então esqueça, Ele não vai vir buscar você. E eu até usei o exemplo, falei: irmão, imagina só a cena do rapaz começar a namorar com a moça, todo aquele amor e tudo mais, e passa um bom tempo juntos, e aí de repente ele precisa viajar a trabalho, e ele diz assim: poxa vida, olha, é o seguinte, eu vou ter que viajar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, quando eu voltar nós vamos se casar, se prepare, daqui a uns 3 meses, 4 meses, 6 meses eu volto, preparado para a gente casar e viver uma vida inteira junto. Aonde eu estiver, você vai estar comigo. E aí o rapaz vai, e a noiva fica. Só que daqui a pouco a noiva, no começo, manda mensagem todo dia, liga todo dia, aquele amor, aquele negócio, estou com saudade de você e tal. Todo santo dia está ali. Aí vai passando o tempo, daqui a pouco já não manda mais mensagem. Rapaz, hoje foi corrido, não deu para falar com você, mas está tudo bem, está tudo bem, então tá bom, tchau. Já começou a mudar, não é mais a mesma coisa. E o tempo vai passando, daqui a pouco passou 3 dias, 4 dias, não falou. Você acha mesmo que essa pessoa, quando voltar, ele vai querer continuar um relacionamento? Ele vai querer casar com uma pessoa que mudou? Você casaria? Se você percebesse que a tua namorada, sua noiva, mudou contigo, você casaria? Pastor, ela está diferente demais. Quando eu cheguei, parecia um estranho. Ela não me tratou mais do jeito que tratava antes. Eu cheguei, ainda tentei, pastor, ver se dava certo, mas ela estava diferente demais. Eu preferi seguir minha vida. Qualquer pessoa em sã consciência faria isso. Ninguém arriscaria tudo por uma pessoa que está completamente diferente. E Deus também não é diferente. Quando Ele vier buscar a igreja dele, se você não é o mesmo, se você não tem mais aquele amor, aquela paixão, aquele coração devoto ao Senhor, aquele coração que se inclina para obedecer a palavra, aquele temor de não fazer coisa errada porque você não quer entristecer a Deus, se você não tem mais isso, Ele não vai vir buscar você. Isso tem me preocupado. E eu orava a Deus hoje de manhã e falava: Senhor, nos ajude a ser a igreja que vai estar preparada para a sua vinda. Nós não queremos ficar aqui, nós queremos é subir. E você precisa desejar isso. Você precisa orar hoje e falar: Deus, eu quero ser a igreja que o Senhor vai vir buscar. Eu não quero ficar aqui.
Quando o Senhor chegar, o Senhor vai encontrar a mesma pessoa que um dia o Senhor tocou no coração e começou a mudar através do Espírito Santo. É assim que vai ser. Diga graças a Deus. É essa palavra que eu tenho para você hoje. Cuidado com a maneira que você tem respondido quando Deus tem tratado você. Cuidado quando você tenta se justificar quando Deus quer tratar você. Cuidado. Porque isso pode fazer você perder uma oportunidade. Cuidado. Eu sei que ser repreendido não é bom a curto prazo, mas a longo prazo você agradece. É mais ou menos assim. Quem é os mais antigos aqui e foram criados na maneira, à base da chinela, né? Do cipó, e é impressionante a técnica que alguns pais e mães tinham, né? Quando pegava um galho assim, que ele passava a mão, irmão, ficava lisinho na hora. Era assim? Pegava o galho, irmão, podia estar cheio de ramozinho assim, irmão, quando ele puxava assim, vrap, parecia uma espada. Rapaz, limpou tão rápido, era só raiva para poder açoitar o filho. Ei, lapada, menina, chega, ficava um vergão. A gente foi criado nesse regime. Muitos de nós apanhamos de cinto, e quando às vezes a raiva era grande, invertia, pegava, era a fivela. Desculpa, peguei o lado errado do cinto, foi a raiva, peguei, meti a mão assim e joguei logo. E hoje a gente olha para trás e a gente fala, graças a Deus que eu apanhei, porque senão eu ia crescer e iria virar um sem vergonha. Aquilo ali me educou, graças a Deus. Era a maneira que minha mãe tinha para me educar e deu certo. Eu virei um cidadão de bem, estou aqui hoje. Ninguém está com raiva da mãe hoje. Hoje eu olho para minha mãe e falo, obrigado pelas chineladas, pelas havaianas voadoras, né? Alguém também foi da geração das havaianas voadoras? Sua mãe jogava havaiana assim também? E é impressionante, fazia uma curva, né? Mas acertava no crânio, puf! A criança geralmente, pessoal, eu aprendi um dialeto com vocês, eu acho engraçado. Rapaz, pega esse negócio, rebola no mato, senhor. A gente pensa em rebolar em outra coisa, né? Mas aqui vocês usam esse termo, rebola e sai no mato, senhor. Minha mãe rebolava então a chinela, minha mãe, e pegava sempre na cabeça, nas costas, ficava a marca. Havaianas, as legítimas, né? Mas enfim, ninguém morreu por causa disso. Hoje eu agradeço, eu sinceramente não reclamo. Para mim foi necessário. Cada chinelada, cada cintada, cada varada foi necessário. Isso me educou. Você está entendendo sim ou não? Foi necessário. Então que nós hoje possamos ouvir essas mensagens e falar, Deus, obrigado por essas mensagens, porque me corrigiu, eu estava meio desviado do caminho. Obrigado por me corrigir. Obrigado por querer me consertar, para que eu não perca a salvação. Amém, queridos? Eu quero orar com você, e logo depois dessa oração a gente já vai cear logo, em nome de Cristo Jesus. Se ponha de pé. Nós vamos fazer essa oração agora, com base em tudo aquilo que a gente ouviu. Eu creio que está chegando um tempo na nossa vida onde o Espírito Santo está agora cobrando de nós, para que sejamos cristãos de verdade. Tem gente que diz que é crente e o pessoal nem acredita. Não, eu sou da igreja. Tu é da igreja? Nem parece. Isso não está certo. Isso para nós deveria ser uma vergonha. Ser uma vergonha. Eu sou cristão e não pareço com Cristo. Isso era para doer na gente. É para doer. Você dizer que tem 10 anos de igreja e a pessoa falar, rapaz, não parece não. Nunca vi você postando uma mensagem da Bíblia no seu Instagram, no seu Facebook. Nunca vi você falando alguma coisa, um comentário. Você grava vídeo de tanta coisa, nunca vi você gravando um vídeo sobre algo que Deus falou com você.
Eu nem sabia que você era. Isso aqui era para doer na gente, mas a gente está tão anestesiado pelo pecado que nos rodeia, que a gente não percebeu isso e a gente leva isso de boa. E Jesus hoje está tratando isso com a gente, desde o domingo passado. Que hoje você aproveite essa oportunidade e fale sério com Deus. Fale para Deus: Deus, me ajuda. Eu tenho errado, tenho falhado, mas eu estou aqui, quero acertar. Se o Senhor pode me ajudar, me ajude. Ele vai te ajudar. Seja sincero, seja verdadeiro, Ele vai te ajudar. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos. Espírito Santo, nós recebemos essa mensagem em nossos corações. Tem dias que é assim. A mensagem é um pouco mais dura, mais incisiva, cobrando de nós um posicionamento cristão. Mas isso é necessário, Pai, porque se queremos ser a igreja que vai ser arrebatada, se queremos ser a igreja que vai morar contigo, existem coisas que precisam mudar. Nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoe pelos nossos erros,